Até agora, Baku lutava contra pesadelos, mas no episódio 34 isso mudou, porque o X-Dream não derrota sonhos ruins, ele invade, ele reescreve, ele transforma o subconsciente em uma arma, e talvez essa seja a forma mais perigosa que um Kamen Rider já teve. Eu sou Kalel Mendes e esse é o Galáxia dos Nerds, e hoje a gente vai descobrir por que o Zets X-Dream não parece uma evolução, mas uma quebra completa da realidade. Toda forma final em Kamen Rider segue uma lógica: mais força, mais velocidade, mais destruição. Mas o X-Dream não funciona assim, porque essa forma não aumenta apenas o corpo, ela altera a percepção, ela altera sonhos, ela altera a consciência, e isso muda completamente o tipo de ameaça que Baku se tornou. Porque quando um Rider consegue entrar no subconsciente, a luta deixa de ser física e vira psicológica. O X-Dream não vence pela força, ele vence porque entende o medo, e talvez isso seja muito mais perigoso. O episódio 34 deixa isso claro. Baku não invade uma base, não invade uma fortaleza, ele invade uma mente. E quando isso acontece, o episódio muda completamente de tom, porque o verdadeiro inimigo não era Sig, era aquilo que criou Sig, o sofrimento, o medo, o desespero, tudo aquilo que transformou sonhos em pesadelos. E o X-Dream entra exatamente aí, não no corpo, mas na origem. Isso faz essa forma parecer menos um Rider e mais uma entidade do próprio mundo dos sonhos. E os poderes dessa forma só deixam isso mais absurdo, porque o X-Dream não segue regras normais. Ele entra em sonhos mesmo acordado, manipula ambientes, reescreve situações, distorce percepção, e durante a luta parece que a realidade deixa de funcionar normalmente. O cenário muda, o espaço muda, as regras mudam, e isso faz o combate parecer mais um confronto mental do que físico, porque Sig luta usando trauma, mas Baku responde usando imaginação, e no episódio, imaginação começa a vencer. Mas existe um detalhe assustador nisso tudo. Se Baku consegue controlar sonhos, então onde termina o sonho e começa a realidade? Porque o episódio começa a apagar essa linha. Baku entra em sonhos acordado, pesadelos atravessam para o mundo real, o subconsciente invade a realidade, e aos poucos o X-Dream deixa de aparecer uma transformação e começa a aparecer uma anomalia, algo que talvez não deveria existir. E é por isso que a luta contra Sig funciona tão bem, porque não é só uma batalha, é um conflito ideológico. Sig acredita que sofrimento define humanidade, que pesadelos superam sonhos, mas Baku recusa aceitar isso, e o X-Dream representa exatamente essa recusa. Não fugir do medo, mas enfrentar ele. Não negar trauma, mas continuar mesmo assim. Por isso, o X-Dream não parece apenas forte, ele parece impossível. Talvez o X-Dream seja mais do que uma forma final. Talvez ele seja o momento em que Baku ultrapassa as regras do próprio mundo. Porque no episódio 34, ele não derrota apenas um inimigo, ele derrota a ideia de que pesadelos são inevitáveis. E talvez esse seja o verdadeiro poder do X-Dream: não destruir sonhos ruins, mas provar que eles podem ser superados. Então me diz, o X-Dream é só uma forma final ou algo muito maior do que isso? E pior, será que essa forma esconde alguma coisa bem perturbadora para a realidade? Se esse vídeo te fez chegar os Zets de outra forma, já deixa o like.
Se inscreva no Galáxia dos Nerds, porque aqui a gente não apenas assiste uma série, a gente revela o que está escondido. Um forte abraço e até o próximo vídeo.